Olá, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula do conteúdo curricular de arte. Eu sou o professor Antônio e hoje nós estaremos trazendo para você, para todos os nossos alunos, um pouquinho da vida e da obra do artista contemporâneo Vicky Muniz. Na contemporaneidade nós temos vários artistas, que é do nosso conhecimento do grande público. Nós vamos falar dos nacionais, como por exemplo nós temos o Romero Brito, conhecido por suas cores vibrantes, pelas suas formas de desenho, que são simples e singelos, que trazem um sentimento gostoso para o nosso coração. Nós temos também esse que nós vamos trabalhar hoje, que é o Vicky Muniz. Um artista, fotógrafo, pintor, que com o seu olhar apurado, com a sua técnica, vem transformando o nosso olhar e transformou o olhar, e não só o olhar, mas a vida de várias pessoas ao seu redor, com a sua fotografia, com a sua forma de enxergar o mundo. Esse é o artista. Vicky Muniz nasceu em 1961. Ele é um artista plástico brasileiro, fotógrafo, pintor, e é conhecido por usar materiais inusitados em suas obras, como lixo, açúcar e chocolate. Observem bem primeiro o seu autorretrato. Vocês não imaginam como que esse autorretrato ele foi feito, ele foi concebido. Não é simplesmente chegar e tirar uma foto. E é sobre essa técnica inusitada, essa técnica, eu vou falar inovadora, que nós vamos estar concebendo o artista Vicky Muniz. Vicky Muniz, ou Vicente José de Oliveira Muniz, ele nasceu em São Paulo, no dia 20 de dezembro de 1961. Ele formou-se em publicidade pela Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP, em São Paulo, e em 1983 ele mudou-se para Nova York. A partir de 1988, Vicky Muniz começou a desenvolver trabalhos que faziam uso da percepção e representação de imagens, usando diferentes técnicas, a partir de materiais como açúcar, chocolate, ketchup, gel para cabelo, e incrível que pareça, que mais você possa estar pensando assim, mas até lixo, sim, até o lixo virou luxo, virou arte nas mãos de Vicky Muniz. Nesse mesmo ano, Vicky Muniz criou desenhos de fotos que memorizou através da revista americana Life. Fotografou os desenhos e, a partir de então, pintou as fotos para conferir um ar de realidade original. A série de desenhos foi denominada The Best of Life. Observem só essa Mona Lisa, feita de geleia e feita de manteiga de amendoim. A Mona Lisa, ela é de Leonardo da Vinci. Pintura icônica, se encontra hospedada no Museu do Louvre. Vicky Muniz, como artista contemporâneo que não se prende a uma concepção, mas vai com vários objetos. Quando a gente fala na contemporaneidade, o artista ele se sente livre para poder usar dos diversos materiais, e poder usar e fazer releituras das diversas obras clássicas. Então a arte contemporânea ela tem essa liberdade. E essa liberdade veio, você imagina, a técnica usada para poder fazer vamos dizer assim, essa releitura da Mona Lisa através de geleia, pasta de amendoim. Olha só que legal. Olha só como que ficou muito parecido. Mesmo o objeto sendo totalmente inusitado. É um objeto, ou seja, é um produto do café da manhã. Você vem tomando café, o artista olha para o prato dele meio sujo, fala assim, bacana, dá para poder fazer um desenho aqui. Dá para fazer uma obra de arte aqui. Imaginem que período, como que funciona a cabeça do artista nesse momento, em olhar para um prato sujo e conceber uma obra de arte. E esse Freud, feito com calda de chocolate, ele pintou o retrato do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Muniz também recriou muitos trabalhos do pintor francês Monet. Mas observe também os detalhes feitos com calda de chocolate, desse autorretrato do Freud. Olha que interessante.
Vic Muniz, ele pintava, vamos dizer assim, ele construía, ele concebia a imagem e logo em seguida ele fotografava para dar o sentido real, para que esse produto pudesse ser apreciado por mais pessoas. E essa medusa no prato de macarrão? É o que eu estou falando. Imagina você acabar de jantar ou almoçar, olhar para o prato, tem uma tela em branco, dá para poder aproveitar todo esse material. Então nós estamos vendo aqui um pouco, que pode parecer estranho, mas concebendo um pouco da genialidade do Vic Muniz. O seu olhar artístico, né? O seu olhar contemporâneo do fazer arte, usando os diversos tipos de objeto, usando a mais variada gama, nós vamos ver um pouco mais à frente, de objetos para construir a arte e desconstruir o nosso conceito de arte. O processo de trabalho de Vic Muniz consiste em compor imagens com os materiais normalmente perecíveis sobre uma superfície e fotografá-las, resultando no produto final de sua produção. As fotografias de Vic Muniz fazem parte de acervos particulares e também de museus de Londres, Los Angeles, São Paulo e Minas Gerais. Então nós temos, se você quiser conhecer um pouco da história de Vic Muniz, ver pertinho, dá um pulinho no Inhotim, dá um pulinho em Belo Horizonte, que fica na região, na Grande Belo Horizonte, o Museu de Inhotim, né? Vai lá conhecer, ver de fato um pouco de arte, né, exposta não só nas paredes, mas em todo o museu, que é um museu a céu aberto. Em 2010, foi produzido um documentário intitulado Lixo Extraordinário sobre o trabalho de Vic Muniz, com catadores de lixo de Duque de Caxias, cidade localizada na área metropolitana do Rio de Janeiro. A filmagem recebeu um prêmio no Festival de Berlim na categoria Anistia Internacional e no Festival de Sundance. Vic Muniz, quando a gente fala das questões do material, ele fez um trabalho muito próximo aos catadores de lixo, né, o lixão de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E desse contato com os catadores de lixo, o material reciclado, como eles preferem ser chamados, não lixo, mas de material reciclado, nasceram essas obras. Observe essa fotografia, que é uma fotografia. Observe a figura. Observe os objetos em volta que compõem a figura. Nesse momento, você não pode olhar a figura, né, sozinha. Olhar todo esse contexto. E se eu falar para você que essa imagem ela tem mais de 30 metros quadrados, que ela foi construída dentro de um galpão, usando os materiais reciclados. Se você ver, você tem ali do lado pneus, você tem caixas, você tem geladeiras velhas, você tem uma gama enorme de material, ou de materiais, que compõem essa imagem. E vamos falar assim, o ator ou o principal ali, que foi fotografado, que é o ser humano, a pessoa, no caso ele é um catador de material reciclado dentro do lixão de Jardim Gramacho. Foi feito, a técnica usada foi, primeiro fotografou a pessoa, naquela pose, logo depois dela fotografar do jeito que ele concebia a imagem, essa imagem era projetada dentro do galpão, e nesse galpão, sendo projetado no chão, eles foram construindo através com o material reciclado. E essa outra imagem? Observe. O que te lembra? Se você fizer uma pesquisa, sim, você vai lembrar da Pietà de Michelangelo. Só que agora na visão de Vic Muniz. Junto
com, né, o sentimento junto às pessoas que trabalhavam no lixão de Jardim Gramacho. Então, é a arte sendo introduzida em locais que nunca se imaginavam. Né? Você imagina construir a partir, você conceber, você criar dentro de um lixão? Você criar, você conceber arte, você conceber uma visão artística dentro de um lugar onde, para a maioria das pessoas, nada é bonito, nada é belo. O único sentimento que te traz é um sentimento de repulsa. Mas você olhando as fotografias, olhando com um olhar que o Vic Muniz conseguiu transmitir através da sua fotografia, através da sua obra, você tem um outro sentimento. Observe agora, veja que em volta, todos são materiais reciclados. E você ainda consegue olhar no olhar daquela mãe, no olhar daquelas crianças. Qual que é o sentimento que te vem? Então, a gente falando em arte, falando dos artistas, a gente tem que vê-los com um olhar, né? Vê-los como pessoas que estão ali para poder buscar um algo mais. Observe essa imagem, também dessa catadora de material reciclado. E o que te vem? Qual que é a imagem, qual que é o sentimento que te vem? Então, a gente falar de arte, trazer o artista em voga, trazer o artista para o nosso meio, é muito bacana. Mas quando o artista se introduz, ele se aprofunda dentro do meio, só dá isso, obras fantásticas. Ele transmite não só o seu sentimento, mas o sentimento de todos aqueles ao seu redor. A obra não é só de Vic Muniz, o olhar foi do Vic Muniz para conceber essas obras que estamos mostrando aqui agora. Mas todos os envolvidos, vamos dizer assim, ele mudou a forma de se olhar para o catador de material reciclado. Ele mudou a forma de enxergar aquela gente, informar aquele povo, de enxergar aquele povo. Então, com a sua arte, ele também transformou vidas. Nós estamos chegando ao final, essa breve apresentação do artista Vic Muniz. Para completar os seus estudos, sugiro, pode procurar na internet, o documentário Lixo Extraordinário, que você vai entender um pouco mais daquilo que nós falamos, tá certo? E a nossa aula também continua através da nossa plataforma SMED GV. Basta você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui no cantinho da tela, para você dar continuidade aos seus estudos, tá certo? Gente, se cuide, fique bem, nós iremos ficar bem, nós iremos superar tudo isso, tá certo? Até a próxima, se Deus quiser.